Hoje em dia, todo mundo fala que você tem que usar IA, IA, IA para automatizar qualquer coisa no seu dia a dia, né? Mas eu vou te mostrar como que eu, no meu trabalho antigo, na minha posição antiga, economizei mais de 1 hora por dia fazendo uma automação simples que não utilizava IA, utilizava somente Excel, as ferramentas ali da Microsoft, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo. O ano ali era 2023, por meados de junho, eu estava trocando de área dentro da empresa e dentro da área de logística, tá? E ali eu tinha uma tarefa que tinha que ser feita todo santo dia. Eu tinha que abrir o SAP, que é o ERP que a empresa utilizava, baixar 5 arquivos ali no formato de Excel e conciliar para montar o relatório. Então eu tinha dados de estoque em trânsito, dados de saída, de demanda, enfim, várias coisas que eu tinha que trabalhar, tratar esses dados para poder montar o relatório final, tá bom? A única vantagem aqui era que eu tinha o processo muito bem mapeado, então eu sabia exatamente onde que eu tinha que clicar com o mouse até qual fórmula que eu tinha que utilizar em cada planilha no Excel. Mas qual que era o problema disso? Tomava 1 hora todo santo dia. Ele era um reporte que tinha que ser feito diariamente, todo dia eu gastava 1 hora. E não só isso, eu chegava para trabalhar ali por volta de 8 horas, né, da manhã, e eu tinha uma reunião logo às 9h30, em que eu já tinha que ter esse relatório pronto para servir como dados ali para essa reunião, e não só isso, eu tinha que ter analisado para trazer os insights ali possíveis para aquilo, tá? E nessa posição eu já estava com uma posição um pouco sênior também, né, já estava uma posição mais sênior. E um analista sênior trabalhando com tarefa manual é um desperdício muito grande para a empresa. Então ali eu pensei e fiquei muito incomodado com aquilo. Além de ser uma tarefa chata, é uma tarefa que não poderia continuar assim. E aqui foi justamente aquela questão de envolvimento, de indignação que eu tinha, né? Não é possível que eu tenha que gastar 1 hora para fazer essa tarefa todo dia, sendo que todo dia é exatamente a mesma coisa. E vamos relembrar aqui, ó, 2023, o ano, o ChatGPT estava no 2, no 2.5, alguma coisa assim, então era uma ferramenta ainda nova, né? Não estavam liberadas outras empresas e tudo mais, então eu tive que ir no jeito raiz, né? Tratar ali pelo Google e pelo YouTube. E a grande vantagem que eu tinha nesse processo, nessa etapa, era exatamente isso que eu comentei aqui anteriormente. Eu tinha um processo muito bem mapeado, né? Eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Mas como que eu ia extrair os dados do SAP para baixar os relatórios? Eu não tinha noção nenhuma. Então, ali fazendo algumas pesquisas do jeito raiz, eu encontrei um canal no YouTube ensinando como criar código em VBA, né? Então, VBA é a linguagem ali do Excel, para extrair os dados do SAP automaticamente. Então, como eu disse, eu sabia onde que eu tinha que clicar exatamente. Mas se eu estou no monitor grande e no monitor pequeno, a quantidade de pixels diminui ou aumenta, né? Então, eu não posso usar essa referência como algum processo padronizado para que possa funcionar em qualquer computador, né? E ali, por fim, entrei na fase um. Então, vamos lá. A gente aprende, né? Mas só que pouca gente aplica, que a gente tem um processo grande para a gente automatizar, para a gente chegar a atingir algum objetivo específico. E eu gosto muito de quebrar ele em processos menores, para poder ter vários entregáveis ali e, no fim, ter um projeto grande que eu possa entregar como total, tá bom? E qual que foi a fase um que eu falei? O que que é exatamente a primeira parte que eu preciso fazer? Entrar no ERP, extrair os dados e baixar eles para o meu computador. Então eu encontrei um canal no YouTube para me ajudar a fazer isso, coloquei os códigos, mas a princípio eu não entendia nada daquele código. Eu tive que fazer engenharia reversa para entender o que que aquela linha daquele comando estava executando dentro do SAP. E a partir dali eu fui criando minha própria metodologia para entender através de comentários e tudo mais, para deixar o código realmente organizado e estruturado para poder atingir esse objetivo, né? Então essa fase 1 ela demorou muito tempo ali, foram mais de 2 semanas que eu passei trabalhando nisso aqui, porque era uma coisa que eu não tinha conhecimento. E no final eu tinha o VBA e o SAPscript pronto. Então através de um botão eu conseguia extrair todos os arquivos que eu precisava, aqueles 5 arquivos que eu comentei aqui anteriormente, tá? E com isso, só da extração desses arquivos aqui, eu já conseguia salvar ali aproximadamente 20 minutos por dia. Então agora eu clicava no botão dentro do Excel, ele rodava aquela macro e baixava os arquivos ali para mim, né? Então, e qual que foram os próximos passos? Esse passo 1 aqui já estava pronto. Qual que era o passo 2? Então eu tinha que pegar e tratar esses dados. Quais colunas eu vou utilizar? Qual que é o nome, a nomenclatura daquela coluna? Está em inglês ou está em português? Aquilo lá, esse dado, esse número, ele é um número decimal? Ele é um número inteiro? Ele tem uma vírgula ou um ponto? Então eu tive que fazer todo esse mapeamento para poder fazer o processamento de dados, né?
Então aqui eu saí do VBA, aqui está VBA, mas na verdade é o Power Query Online, tá? Para ele processar as colunas, utilizar as fórmulas e fazer as relações entre as tabelas. Power Query Online é a mesma coisa do Power Query no Power BI, tá? Só que de forma online. E aqui a grande vantagem para mim é que eu não tinha mais erro manual. Então eu não tinha mais que copiar e colar, eu não tinha que analisar se estava certo, não tinha que pegar o tamanho da tabela, o Power Query Online fazia tudo automaticamente para mim. Isso aqui na parte logística é muito importante, então eu tinha que entender ali. Antes eu tinha várias etapas de validações que eu fazia manualmente, que agora não precisava mais, né? Então ali eu já saí de 20 minutos para 30, 40 minutos ali por dia. A parte 3 aqui foi a que eu acabei de comentar também, né? Então, em um botão ali a gente tinha as regras de negócios aplicadas, e a parte 3 era a consolidação disso aqui, fazendo isso se tornar um relatório automático, né? Então, nessa parte aqui do processamento, eu ainda tinha várias tabelas que eu integrava depois manualmente com esse relatório, e agora eu tenho um relatório automaticamente pronto para ser utilizado naquela reunião que aconteceria às 9h30, tá? Isso aí de forma 100% automática, né? Então, antes ali, até umas 3 semanas atrás, eu tinha um processo 100% manual e agora passou para um processo semi-automático que eu ainda tinha que apertar um botão. E qual que foi o suprassumo da automação aqui para mim, né? Foi o gatilho para a gente automatizar isso e colocar na nuvem. Então, às 7 horas da manhã ele fazia a extração do relatório, às 7h30 ele fazia a consolidação, né? Porque aqui eu tinha um gap entre extrair, salvar na nuvem, fazer a sincronização e tudo mais. Para que às 8 horas da manhã eu já estivesse com tudo pronto. Então pense no antes e depois. Antes eu tinha que abrir o notebook, entrar no SAP, fazer o login, entrar no SAP, baixar 5 relatórios, consolidar todos eles, colocar em um template, colocar em outro template, passar para minha reunião, para aí sim eu poder começar a trabalhar. Então era um tempo muito precioso perdido de um analista sênior em uma empresa multinacional, né? E agora eu tenho todo esse processo anterior rodando em nuvem, em que eu tenho que abrir o meu notebook, colocar minha senha, abrir o arquivo e já está lá pronto todo o relatório para mim. Mas não se engane, esse processo aqui demorou muito tempo, foram necessárias várias semanas, várias versões ali que eu tive que fazer com esse processo, e para chegar na versão final, e mesmo assim garantir os casos de borda que a gente chama, né? Então, quando eu puxo um estoque e não vem um SKU, por exemplo, o que acontece com esse relatório? Ele deve aparecer o SKU em branco, que seria uma ruptura de estoque, ou ele não deve aparecer aquele SKU? Então, vários processos foram mapeados ao longo que foram sendo construídos, tá bom? E essa aqui é a mensagem final que eu queria passar, né? Você nem sempre vai precisar de IA. Então, aqui eu utilizei plataformas gratuitas, né, já integradas ali com o ambiente, como Excel, SharePoint, Power Query Online, para poder resolver um problema ali que eu tinha, uma dor que eu tinha muito forte, né? E a grande lição que fica aqui é o mapeamento de processo. Então, como eu sabia como o processo funcionava desde o começo, desde a abertura do computador, até gerar o relatório final, eu pude desenvolver essa solução para fazer tudo isso de forma automatizada, tá? E aqui com ferramentas gratuitas, como eu já citei. E 1 hora por dia foi economizada como resultado final. Um pouco mais, na verdade. Mas vamos lá, 1 hora por dia, será que é muita coisa? 1 hora por dia, a gente está falando que são 252 horas no ano. Se a gente dividir isso aqui por 8, a gente está falando que são mais de 30 dias no ano que foram economizados. Então, assim, dos 12 meses do ano, antes eu perdia um mês inteiro só fazendo a consolidação de um relatório específico, tá? Se a gente colocar em, em dimensão, né? Então agora eu estou perdendo. Agora eu ganhei esse tempo aqui para que eu possa desenvolver tarefas mais que geram mais valor ali para a empresa, tá bom? Então esse aqui era a mensagem que eu queria passar. Se você tem processos assim na sua empresa que vê que a pessoa fica muito tempo parada, muito tempo consolidando dados, né? Me chama aí dos links da descrição, vamos conversar para ver como que eu posso te ajudar, tudo bem? Obrigado e até mais.